Olá pessoal, Namastê, sejam bem-vindos à aula de hoje e eu quero trazer para vocês a técnica do pranayama, como respirar corretamente. Percebo que muitas vezes a gente fica muito apegado a determinados tipos de técnicas. Hoje eu aprendi Nadi Shodhana, hoje eu aprendi o Nauli Kriya, hoje eu aprendi, sei lá qual a técnica que você aprendeu, mas a técnica, ela só é eficaz se a gente tem uma coisa. Para a gente fazer pranayama, prana significa energia vital e yama é o controle da energia vital através da respiração. Então, para a gente conseguir movimentar o nosso prana através do nosso corpo físico, mental e espiritual, eu preciso ter um corpo alinhado, um corpo flexível e livre de tensão. Então eu percebo que muitas vezes eu dou técnica de respiração para os meus alunos e aí quando eu olho para eles, eles estão assim, bloqueia a narina e estão lá encurvados. E a primeira coisa que eu falo é, não adianta respirar se não consegue, ou fazer técnica de respiração, né? Porque respirar, todos nós respiramos, mas fazer técnica de respiração se eu não consigo manter a minha coluna alinhada. Mas não basta manter a coluna alinhada. Quando eu sento para respirar ou meditar, eu sinto dor, então eu preciso dar um passo para trás. Porque um corpo inflamado não medita. Um corpo que sente dor o tempo inteiro não medita. Se eu sento para meditar e eu sinto dor no corpo inteiro, eu não vou conseguir entrar no estado de meditação. Porque o estado de meditação, ele exige da gente concentração e ao mesmo tempo está num estado profundo de relaxamento. E esse estado profundo de relaxamento liberta o corpo da dor, do sofrimento, liberta a mente das coisas que a gente fica muito apegado. Então o relaxamento, ele é essencial para que eu consiga movimentar o prana pelo corpo. Eu só consigo entrar num estado profundo de meditação se eu estou livre da tensão e da dor. E eu tive chikungunya há mais ou menos 1 ano e meio. E o que a gente ganha com chikungunya é muitas dores nas articulações. Então eu tive que reaprender a movimentar o meu corpo e trazer esse estado de relaxamento para conseguir desinflamar. Então muitas vezes se eu sento para meditar e meu corpo está muito tenso, eu sinto dores pelo corpo inteiro, talvez eu não estou pronta ainda para sentar, talvez eu tenha que fazer técnicas sutis de relaxamento, talvez eu tenha que aprender a desinflamar o meu corpo, seja através da alimentação, seja através do exercício mais sutil. Mas na teoria e na prática, eu só consigo realmente trazer um estado de presença se eu estou livre de tensão. Então, se eu sento e eu sinto dor, então talvez a sua prática de respiração, ela tem que ser deitada. Porque o conforto é essencial para que a gente consiga relaxar. A gente não vai conseguir entrar em estado de meditação ou de observação se a gente está tenso e sentindo dor. Então a dica para vocês é, antes de fazer qualquer técnica de respiração ou de meditação, observem o corpo de vocês. Se ele está inflamado, talvez você precisa fazer a técnica de respiração deitado.
para trazer mais relaxamento e fazer com que essa energia flua pelo Sushumna, que é o canal de energia, sem tensão. Se o corpo está tenso, não vai ter esse fluir do prana pelo Sushumna. Acho que é isso. Então procure observar o seu corpo e respeite o limite do seu corpo. Não queira fazer sentado, mas forçando o corpo num lugar que ele não está pronto ainda. Lembrando que asana significa sentar. Então a gente faz todas aquelas posturas do yoga para a gente conseguir sentar livre de tensão e de dor. Então ficar sentado em meditação é uma das posturas mais difíceis do yoga. Então não se cobre se você senta. Quando você senta, você sente desconforto. Não se cobre, porque realmente sentar alinhado e livre de tensão no chão, assim, completamente, não é para qualquer um. E aí eu quero aproveitar essas águas aqui, ó. E eu quero ensinar para vocês uma respiração que eu aprendi no Tai Chi, que é uma linhagem de Tantra chinês, que é a respiração que a gente chama respiração da água dentro do Tai Chi. Mas o meu professor de técnica vocal diz que dentro da música, do canto, eles chamam respiração abdominal. E é uma respiração que eu tenho feito nos últimos 2 anos, principalmente por causa do chikungunya. Porque para a gente conseguir realmente fazer essa respiração, a gente tem que estar com o corpo completamente relaxado. E uma das posturas que eu fazia essa técnica é na postura fetal, porque quando eu estou na postura fetal, realmente eu sinto que meu corpo está completamente entregue. E durante o chikungunya eu não conseguia cruzar minhas pernas, porque eu sentia muitas dores no joelho. Então eu fazia essa técnica ou em Shavasana ou na postura fetal. E aí essa respiração, uma respiração da água, ela é muito simples. Ela exige que você entre nesse estado de observador e aí você vai simplesmente só observar o seu corpo na respiração. Você pode trazer a mão assim no umbigo e perceber que à medida que seu corpo puxa o ar para dentro, o umbigo cresce. E à medida que o corpo solta o ar, o umbigo ele dá uma pequena contração, mas é tudo muito natural. É uma respiração que você não tem que colocar a intenção de respirar. Não é aquela respiração que a gente puxa o ar para sentir o ar entrando, não, porque toda vez que eu faço isso eu tenho essa intenção, então o meu corpo está em movimento. Aqui não, eu simplesmente vou relaxar o corpo e observar o ar entrar e sair do meu corpo. E aí, se a gente ficar um pouquinho observando esse processo, a respiração fica completamente sem som. Diferente disso aqui, ó. Tem um som aqui. Essa não. Essa é só simplesmente eu observo meu corpo na respiração. Se vocês tiverem bebê em casa, quando o bebê deita, coloca a mão no abdômen dele, porque a respiração do bebê é uma respiração mais curta, ela é diretamente no abdômen, ela vai no abdômen e volta. E eu gosto de fazer quando eu estou inflamada na postura fetal, mas é uma respiração que eu faço sempre. Há 2 anos eu tenho feito essa respiração e ela te ensina realmente a entrar nesse lugar do relaxamento profundo, ok? Não tem segredo, é simplesmente soltar tudo, soltar a tensão, soltar essa intenção de querer respirar corretamente. É só olhar o seu corpo na respiração. Eu vou fazer um pouquinho aqui, vocês não vão ouvir porque ela é bem sutil, mas eu vou deixar vocês também fazendo
E principalmente, ó, com esse pôr do sol maravilhoso. Gratidão. Namastê.